Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. O horário de Brasília é pontualmente 7 horas. Bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil em uma das emissoras da RCR, a Rede Católica de Rádios do Brasil. Hoje é a quarta-feira, dia 22 de julho. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia. E hoje você vai ouvir aqui no JBH. Câmara dos Deputados aprova Fundeb. Congresso recebe primeira parte da reforma tributária do governo. Secretaria de Saúde de São Paulo tem troca de comando. Cacique Raoni apresenta melhora e recebe visita do bispo de Sinop, em nome do Papa Francisco. E quarta-feira é dia do nosso quadro de checagem de notícias, joio ou trigo. Esses são alguns dos destaques da edição 9597 do Jornal Brasil Hoje, que está no ar. Horário de Brasília, 7 horas e 1 minuto. O Ministério da Saúde voltou a registrar mais de 1.000 mortes por Covid-19 no período de 24 horas. Desde a última atualização dos dados, na segunda-feira, foram 1.367 óbitos. O total de vidas perdidas desde o início da pandemia é de 81.487. O número de infectados pelo coronavírus em território nacional é de 2.159.654. O cenário entre os estados permanece o mesmo das últimas semanas. São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Pará seguem como os locais mais afetados pela crise sanitária. Segundo o boletim epidemiológico do governo federal, quase 4.000 mortes são investigadas e 612 mil casos estão em acompanhamento em todo o país. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu aval a novos testes de vacina contra a Covid-19 no Brasil. Luísa Baruffi tem informações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou testes no Brasil de mais 2 vacinas candidatas contra o coronavírus, ambas desenvolvidas pela farmacêutica norte-americana Pfizer, em conjunto com uma empresa alemã. Uma delas já mostrou resposta imune em voluntários testados na Alemanha. De acordo com a Anvisa, no Brasil serão testados cerca de 5.000 voluntários na Bahia e São Paulo. Com isso, são 4 vacinas sendo testadas no país. A mais promissora até agora é a vacina inglesa, realizada por pesquisadores de Oxford. Após o anúncio dos resultados positivos, que concluíram que a vacina é segura em relação aos efeitos colaterais e existe uma resposta satisfatória em relação à imunidade, a expectativa agora é que a vacina possa estar disponível até o final deste ano. Outra candidata à vacina na corrida global contra o coronavírus é a Coronavac, a imunizante chinesa que começou nesta terça-feira a ser testada em São Paulo. De Brasília, Luísa Baruffi. Obrigado, Luísa. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em primeiro turno, a proposta que torna permanente o Fundeb, Fundo de Financiamento da Educação Básica no Brasil. Foram 499 votos favoráveis à matéria e apenas 7 contra. A proposta assegura a inclusão do fundo no texto da Constituição e garante mais recursos para que estados e municípios invistam na educação de crianças e jovens. O texto aumenta de 10% para 23% a contribuição da União ao Fundeb. O novo percentual é resultado de acordo negociado pela relatora, deputada federal professora Dorinha, e o governo. O aumento da contribuição federal já começa a partir do ano que vem e será de 12%, chegando a 23% em 2026. O número de estados que passam a receber os recursos do governo federal subiu para 24. O novo texto também prevê que, em caso de falta de vagas em creches na rede pública, o dinheiro poderá ser destinado a instituições sem fins lucrativos. A professora Dorinha destacou que o novo Fundeb foca na primeira infância. Priorização da educação infantil, etapa de ensino onde se concentra a maior demanda não atendida pelos sistemas públicos de ensino. Isso trará grande impacto para a educação da primeira infância.
A proposta aprovada define o piso de 70% do Fundeb, sem teto, para o pagamento de salário de profissionais da educação. E antes de encerrar a votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um breve pronunciamento e quebrou o protocolo, convidando o deputado Felipe Rigoni, do PSB, para falar sobre a importância da educação para ele, que é deficiente visual. Então agradeço muito a todos, com certeza estamos fazendo hoje história, muitos acham que a gente não sabe que aumentar o Fundeb de 10 para 23 não nos gera responsabilidade sobre o financiamento desses recursos. Nós sabemos que sim, são despesas que na verdade são despesas que são investimentos, investimento nas nossas crianças e no futuro, né, de tantos brasileiros. Criado em 2007, o Fundeb tinha previsão de acabar em dezembro deste ano. Ele é um fundo usado para sustentar a educação básica em todo o Brasil e inclui creche, educação infantil, ensino fundamental e médio. O fundo é sustentado por meio de impostos municipais e estaduais e uma contribuição do governo federal que é calculada sobre o valor arrecadado com impostos locais. A principal fonte de recursos para a educação é no Fundeb, que a maioria dos municípios busca dinheiro para reformar e construir escolas ou pagar salário de professores. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil. A comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional, nesta terça-feira, o primeiro texto do governo federal destinado à reforma do sistema tributário. A proposta institui a contribuição social sobre operações com bens e serviços, imposto que substituirá o PIS, PASEP e a COFINS. Saiba mais com Yuri Hudson. O governo apresentou nesta terça-feira o projeto de lei de reforma tributária ao Congresso Nacional. Nesta primeira parte da reforma, o ministro da Economia optou em trazer temas consensuais para o debate, como a unificação de impostos. Temas polêmicos, como a já chamada CPMF digital, ficarão para outras etapas que devem chegar ao Legislativo nos próximos dias. O texto do governo cria a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, chamado de CBS, que unifica cobranças de PIS e COFINS, além de alterar a legislação tributária federal. A ideia do Executivo é semelhante às que já tramitam no Congresso, de unificação de impostos.
Segundo Guedes, caberá ao Legislativo decidir sobre a extensão desta modificação para estados e municípios. O ministro sustentou que o governo irá além e deve propor, nas próximas etapas, uma reforma tributária profunda. Mas mandaremos todas, imposto de renda, dividendos, os impostos indiretos, IPIs, todos os impostos serão abordados. Já o presidente da Câmara defendeu que as discussões sejam sobre propostas apresentadas e não sobre especulações. Rodrigo Maia considerou ainda que a unificação dos impostos e a simplificação tributária devem ser as razões da reforma. Independente do que vai ser aprovado, o importante é que, em conjunto, Parlamento e Poder Executivo, a gente possa avançar numa reforma tributária, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que o projeto do governo vai ser incorporado às discussões que tramitam no Congresso. No espaço da comissão especial, para construirmos um texto que pudesse representar o desejo das duas casas. Tanto a Câmara quanto o Senado têm PECs que mudam o sistema tributário. Nos dois casos, os parlamentares são mais audaciosos que o governo na unificação de impostos. Na Câmara, o chamado Imposto sobre Bens e Serviços unifica mais de 5 impostos. Já no Senado, a proposta unifica quase 10 impostos, como PIS, COFINS, IOF e CID, em apenas um, o Imposto sobre Valor Agregado. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri Hudson, e vamos falar agora sobre o auxílio emergencial. Um novo lote de aprovados tem 721 mil trabalhadores. Confira com Henrique Carmon. A Caixa libera nesta quarta-feira o pagamento de 4 ciclos diferentes do auxílio emergencial de R$ 600. Terão dinheiro depositado nas contas digitais apenas nascidos em janeiro. O maior público é o que vai receber a 4ª parcela do auxílio, que tiveram a primeira parcela depositada em abril. Beneficiários que receberam a primeira parcela no mês de maio vão receber agora a 3ª etapa do auxílio. Já quem teve a primeira parcela depositada em junho vai receber a 2ª etapa do benefício. Por último, 721.337 pessoas vão receber pela primeira vez o auxílio emergencial. Essas pessoas solicitaram o benefício entre os dias 17 de junho e 4 de julho. Todos esses beneficiários terão o saque das parcelas liberado já no próximo dia 25, sábado. Até lá, só será possível usar o recurso para pagar boletos e realizar compras que aceitam pagamento digital por meio do aplicativo Caixa Tem. Também, nesta quarta-feira, recebem beneficiários do Bolsa Família que estão na 4ª parcela do auxílio. Será pago o benefício para quem tem o número 3 como último dígito do NIS, o número de identificação social. O próximo depósito para os demais beneficiários será na sexta-feira, dia 24, para os nascidos em fevereiro. Dados do Portal da Transparência do Governo apontam que quase 54 milhões de brasileiros dependem do auxílio emergencial. Reportagem Henrique Carmo. Horário de Brasília, 7h13. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita.
Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15. E o secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Hermann, anunciou nesta terça-feira que está deixando o cargo. A pasta será assumida por um infectologista do Hospital Emílio Ribas. Núria Coelho tem outras informações. De acordo com o governo do estado, José Henrique Hermann está com problemas de saúde. Hermann passou por um cateterismo no início de julho e está em processo de recuperação. Ele pediu para deixar o cargo após pedidos da família, que estava preocupada com o grande volume de trabalho e também com o impacto em sua saúde. Pequenos sustos podem significar grandes alertas. No último dia 3 de julho agora, na madrugada de sexta-feira, dei entrada no Hospital Albert Einstein, sendo submetido a diversos exames, incluindo o de cateterismo cardíaco. Ao final, a recomendação médica foi diminuir as atividades inerentes às funções executivas. A rotina superava 12 horas por dia e os últimos dias de Hermann à frente da secretaria foram enfrentados com alguns problemas. Ele sentia dificuldades para respirar e precisava de apoio para subir escadas. O novo secretário, Jean Gorenstein, é infectologista do Hospital Emílio Ribas, considerado de excelência no combate ao novo coronavírus, e também é médico do Hospital Albert Einstein. Jean Gorenstein agradeceu ao governador do estado, João Dória, pela confiança e afirmou que o governo vai continuar trabalhando de forma faseada, dando abertura para todos voltarem às suas atividades, mas sempre lembrando da segurança e da saúde da população. Nós temos que entender que nesse momento existe uma coisa chamada continuidade. Não existe troca. A troca, ela passa a existir por algum problema. Nós estamos progredindo de uma forma faseada, progressiva, fazendo com que São Paulo volte a ter este novo normal de forma gradual, mas dando abertura para todos poderem retomar suas vidas, a sua economia, mas sempre lembrando da segurança, da saúde da população. Da Rádio Imaculada em São Paulo, Núria Coelho para a RCR. Obrigado, Núria. E em Santa Catarina tem pelo menos 7 cidades em situação gravíssima em razão do coronavírus. De Balneário Camboriú, Joaquim Lacerda tem as informações. O cenário de disseminação do novo coronavírus em Santa Catarina recomenda atenção em todo o estado. Diante do crescimento do número de casos, o governo do estado alerta para medidas de isolamento social e cuidados da população. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde, 7 regiões estão em estado gravíssimo, conforme a classificação da matriz de risco criada pelo órgão. As regiões são Carbonífera, Foz do Rio, Itajaí, Grande Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Nordeste e Xanxerê. Ao mesmo tempo, a Polícia Militar de Santa Catarina intensificou a fiscalização do cumprimento das medidas de prevenção ao novo coronavírus. Só no último final de semana foram contabilizados 7.000 atendimentos de ocorrências ligadas ao combate da Covid-19. Festas com aglomerações de pessoas estão entre as ocorrências no litoral. As cidades da nossa região litorânea também tomaram algumas medidas a fim de evitar o aumento da contaminação. Balneário Camboriú realizou ação para mostrar o papel
de cada um no combate à pandemia. Em Itajaí, pelo menos 110 mil pessoas já aderiram ao tratamento profilático com ivermectina. Mais de 720 mil comprimidos já foram distribuídos gratuitamente à população. E estão suspensos também os atendimentos ao público em todos os órgãos da administração pública. Seguindo o exemplo da cidade limítrofe, Itapema, Porto Belo adotou medidas restritivas aos bares e similares. Eles deverão manter-se fechados durante os finais de semana e fica restrito o acesso aos supermercados para apenas um membro da família e proibida a entrada de pessoas em duplas ou grupos, não precisando necessariamente ser da mesma família. Da Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Joaquim Lacerda para a RCR. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h22. Hoje, quarta-feira, é dia do nosso quadro de checagem de notícias. Joio ou trigo? O espaço de checagem de notícias do Jornal Brasil Hoje. Uma parceria da Rede Católica de Rádio com o Coletivo Bereia. A cada semana, um jornalista do Coletivo Bereia nos apresenta um conteúdo recebido e checado pela equipe. Hoje contamos com o jornalista e teólogo André Melo. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Jornal Brasil Hoje. Aqui é André Melo do Coletivo Bereia. Semana passada checamos uma denúncia que circulou entre vários apoiadores do presidente Bolsonaro de que a médica Nise Yamaguchi teria sido afastada do Hospital Albert Einstein por defender a cloroquina. O site evangélico Pleno News, por exemplo, publicou uma matéria intitulada Nise Yamaguchi é afastada por apoiar a hidroxicloroquina. A imunologista e oncologista tornou-se uma das principais defensoras do uso da hidroxicloroquina como tratamento precoce ao novo coronavírus. Chegou a ser convidada pelo presidente Jair Bolsonaro em abril para integrar o comitê de crise ainda na gestão de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde e foi por várias vezes cotada para substituir o ministro, mas perdeu espaço na atual gestão do ministério. Pleno News cita uma matéria do telejornal SBT Brasil, publicada no dia 10 de julho, destacando a demissão da médica. Inicialmente, a própria Nise Yamaguchi afirmou, quando entrevistada pelo jornalista Roberto Cabrini, ter sido afastada do hospital por defender o uso da cloroquina. De fato, o hospital, seguindo orientações médicas internacionais, não recomenda essa prescrição. Entretanto, o presidente do hospital, Sidney Kleiner, deu outra explicação para a suspensão da médica.
Segundo a direção, em entrevista recente, a médica teria comparado o pânico provocado pela pandemia com a massa de judeus famintos na Alemanha nazista. A Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita do Estado de São Paulo emitiram uma nota conjunta em 11 de julho, condenando as declarações da médica Nise Yamaguchi e a comparação da tragédia do Holocausto com a pandemia do coronavírus. Finalmente, em 12 de julho de 2020, a médica Nise Yamaguchi divulgou nota, por meio de sua assessoria jurídica, desculpando-se por qualquer comentário ofensivo à comunidade judaica e manifestou um pedido de desculpas por expressões outras e interpretações errôneas sobre assuntos sensíveis ao grande sofrimento judaico que envolveram seu nome, declarando-se solidária à dor dessa ilustre comunidade como a maior das atrocidades de nossa história ocidental. Bereia conclui que a denúncia sobre o afastamento da médica Nise Yamaguchi do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, é falsa. Também é enganosa a chamada da matéria do SBT de 10 de julho, baseada na fala da médica, alegando ter sido afastada por ser defensora da cloroquina, desconsiderando a afirmação do hospital, a própria emissora reportando uma declaração indevida sobre os judeus e o Holocausto. Fique atento, se você recebeu algum conteúdo e tem dúvidas se o texto é falso ou verdadeiro, envie por e-mail para coletivobereia@gmail.com ou pelo WhatsApp, código 38 984 18 6691. Um abraço! Obrigado, André Melo, do Coletivo Bereia. E se você quiser saber mais sobre o processo de checagem desta informação ou conferir outras notícias apuradas pelo coletivo, acesse coletivobereia.com.br. E nós temos acompanhado aqui no JBH o quadro de saúde do cacique Raoni, internado desde o dia 16 de julho. Nesta terça-feira, o líder da etnia Caiapó, de 89 anos, recebeu a visita do bispo da Diocese de Sinop, no Mato Grosso, Dom Canísio Claus, que, em nome do Núncio Apostólico do Brasil e do Papa Francisco, desejou melhoras ao líder indígena. Conforme boletim médico divulgado ontem, Raoni Metuktiri apresentou melhora em seu quadro clínico. Com pressão arterial controlada, o cacique passou bem na noite anterior, sem febre e está lúcido e orientado. E para comemorar o dia litúrgico de Santa Dulce dos Pobres, celebrado em 13 de agosto, o Memorial Irmã Dulce lançou o primeiro concurso virtual Altar de Santa Dulce dos Pobres, a fim de propagar a devoção à religiosa brasileira, que foi canonizada pelo Papa Francisco em outubro de 2019. Cada participante deverá montar um altar em honra a Santa Dulce com tema livre, e em seguida tirar 2 fotos e enviar pelo site, junto com a ficha de inscrição preenchida. Entre os critérios que serão avaliados estão criatividade, originalidade e sustentabilidade, além da presença da imagem de Santa Dulce em destaque. O concurso é aberto ao público em geral, incluindo crianças a partir de 5 anos de idade, com a concordância do responsável por meio do preenchimento do termo de responsabilidade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de julho no site das Obras Sociais Irmã Dulce, através do endereço irmandulce.org.br/concurso. O resultado será divulgado no dia 12 de agosto pelas redes sociais da entidade e do Santuário Santa Dulce dos Pobres. Jornal Brasil Hoje. E ponto final na edição 9597 do Jornal Brasil Hoje. Nos trabalhos técnicos, tivemos os trabalhos de Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A edição foi de Cléo Nascimento. Direção de jornalismo, Alessandro Gomes. A produção e a geração de conteúdo são da Rede Católica de Rádios e da Rádio Cultura FM de Guarapuava. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia e até amanhã, às 7 horas. Bom dia, obrigado pela companhia e até amanhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje.
A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de 1971 foi quando a emissora começou a transmitir na faixa de AM. Em junho de 2017, com a migração, passou a operar em FM. A Cultura, junto com a Rádio 93 FM e o portal Central Cultura, leva para Guarapuava e região o melhor do jornalismo, esporte, evangelização, conteúdo